Bem, Cirlei Aparecida Gomes dos Santos Oliveira, secretária municipal de Educação. Hoje é o último dia para novos cadastros e recadastramento do Passe Social em 2023 aqui em Presidente Prudente. Os atendimentos seguem em dois endereços, Centro Cultural Matarazzo e Fundação Inova Prudente. Nós gostaríamos de saber quais são as regras para o aluno receber este benefício do passe gratuito. Ok. Bom dia, Vadilson, bom dia, Gésner, bom dia a todos que estão ouvindo. O Passe Social é uma política pública muito importante no município de Prudente e toda criança e aluno do ensino básico que reside a mais de 1.000 metros da sua residência tem direito ao passe 100% gratuito. Aquela criança que os pais optam por levá-la para uma escola mais longe, mas que tem ali a vaga perto da sua casa, ele também tem direito, porém com 50% de desconto, né? Então, as famílias que têm seus filhos nas escolas de berçário ao 5º ano e no ensino básico do estado, do 6º ao 3º colegial, que se enquadra nas regras de distanciamento, eles podem se dirigir ao Inova Prudente, ao Centro Cultural Matarazzo, com seus documentos pessoais, né? RG, certidão de nascimento, no caso do aluno, comprovante de endereço com pelo menos 90 dias de validade, precisa que vá na escola, pegue um atestado de matrícula para fins de transporte, para dizer que vai lá fazer o seu passe social, né? E para as crianças até o 5º ano, os pais têm direito a ser acompanhante, a ter o passe gratuito de acompanhante. Para isso, ele precisa levar os seus documentos pessoais juntamente com os demais. E vale dizer que para aquelas crianças que já têm o cartãozinho, é muito importante que leve para não ter a despesa de confecção de uma segunda via, que neste caso é pago, né? Então, são basicamente esses. Nós encerramos hoje das 8 às 17, né, o expediente de atendimento, às 17 horas encerra, e aquelas famílias que, por algum motivo de força maior, não conseguiram fazer o recadastramento ou o cadastramento, elas estejam agendando lá na SEDUC 3918-4100, agendem e nós estaremos fazendo por lá. A gente sabe que a questão dos professores é uma questão muito importante e os professores eles precisam constantemente estar sendo atualizados com as inovações do que acontece na educação. E a gente tem visto coisas absurdas acontecer na nossa educação, destinada do governo federal para todo o país, né? Agora, aqui a Secretaria Municipal de Saúde, ela promoveu durante esse mês de janeiro, primeiro mês do ano, a formação dos professores da rede municipal de ensino, trazendo novos cursos, novas atualizações, enfim, uma reciclagem, vamos dizer assim. Como é que é feito isso? Como é que a prefeitura promove isso? Como é que a secretaria promove essa ação? Adilson, é assim, a pandemia, ela trouxe uma nova realidade em todas as áreas da sociedade. Na educação, ela teve um grande impacto, um impacto enorme. Isso nós estamos falando de aprendizagem e nós, né, a rede municipal de ensino, ela é obrigatoriamente a rede que alfabetiza. Nós temos um compromisso, e ele tem que ser um compromisso real, de que todas as crianças do município de Presidente Prudente saiam da escola alfabetizados, tanto na língua portuguesa quanto em matemática, seja capaz, no mínimo, aí, de dar conta das operações, né, da matemática, da tabuada, que ele consiga ter raciocínio lógico para interpretar um problema e resolver, que ele consiga construir textos, pensar sobre o que lê, entender o que lê, né? Hoje nós temos aí um número altíssimo no Brasil de analfabetos funcionais porque fracassamos neste processo da educação básica que nós governamos. Nós governamos. O município, todos os municípios são responsáveis pelo aluno do berçário ao 5º ano. Então, se hoje nós temos um adulto que ele perdeu o time, é responsabilidade nossa. Se ele é obrigado a estar na escola, o pai é obrigado a levar ele para a escola. Então, se esse menino, essa menina saiu da escola, saiu do 5º ano com essas deficiências, a responsabilidade é nossa. Ela é primariamente da rede municipal de ensino do Brasil. E
olhando para tudo o que aconteceu na pandemia, as crianças ficaram muito tempo em casa. Nós tivemos algumas questões muito específicas, que foi uma mãe tem 3, 4 filhos para fazer aula online ou aula híbrida, que é aquela aula ao vivo, onde o professor interage com o aluno. Ela tem um celular para 3 filhos, ou ela só tem um celular e ela teve que trabalhar. Além disso, o impacto emocional, né, o social da pandemia, as famílias aglutinadas, aglomeradas dentro das suas casas. Eu não sei se nós conseguimos ainda mensurar o prejuízo disso. Considerando isso, este período de formação, nós levamos ele muito a sério a partir deste diagnóstico. Parte sistematizada, calculada, nós fizemos avaliações desde o início do ano de 22, né? Avaliações de entrada, que a gente chama, como é que essa criança está, como é que ela evoluiu. Tivemos um problema seríssimo de evasão escolar. Tivemos faltas, a criança vai 3 vezes na semana, e ela falta 2, ela vai 2, ela falta 3. Tivemos problemas porque, na pandemia, as famílias se movimentaram no seu endereço, mas, como não iam para a escola, não se preocuparam em se transferir. Aí voltou às aulas, as famílias começaram a se transferir, não conseguia vaga para esse menino não é pertinho. Foi um momento desafiador. Considerando tudo isso, nós pensamos as formações, e isso num diálogo com a escola, com o gestor, em olhar para as formações especificamente para atender essas demandas de alfabetização, né? Temos aspectos específicos da produção de texto, também estamos trabalhando questões socioemocionais. Esse primeiro bloco que vocês viram, né, que nós estamos aí fazendo aulas ao vivo e presenciais, ele é do período que nós chamamos de pecúnia. Então, nós pegamos todos, nós temos, o professor pode vender suas férias, mas não tem aluno, então ele vai para a formação. No município de Presidente Prudente, fizemos uma formação para este público, mas aberto para todos, ao vivo no YouTube, né? Então, todos podem acessar. Porque a ideia é o quê? Que a nossa formação, ela alcance todos os educadores, né, todos os professores, mesmo estando de férias. Então, nós estamos focados em intensificar a aprendizagem, que também é uma política do governo federal, nós temos, né, metas. O Currículo Paulista é um convênio que nós temos, né, com o município de Prudente, no governo do prefeito Ed Thomas. Uma das suas propostas de governo é que nós tivéssemos aí adesão ao Currículo Paulista, né, porque nós temos o material, nós recebemos dentro do pacote todos os livros didáticos, todo o material, a formação. Então, nós estamos aqui trazendo de volta essas questões, e uma coisa muito interessante, que vocês não sabem, a maioria não sabe. O Presidente Prudente tem uma professora da universidade, né, Onaide Schwartz, ela está aposentando na Unesp, professora há 30 anos na Unesp, professora de sala de aula, de ensino fundamental, 20 anos, e ela criou um método que está não só na nossa cidade, no Brasil e em muitos países. E a Onaide, autora desse método, nós trabalhamos com ele desde 2011 no município de Prudente. Eu fui supervisora do PIBID da Unesp de Prudente por 4 anos. Aplicamos, e hoje nós temos mais de 60% da rede que já está há muitos anos utilizando o método. Porém, se você não atualiza, você perde ali o time, perde o olhar, né? E o método não se torna eficiente. Trouxemos essa professora conosco agora, vai estar trabalhando conosco, vai estar nos assessorando nesse ano de 23, e a experiência que eu tenho como diretora de escola e como supervisora, nós conseguimos alfabetizar até o 1º ano muitas crianças. Mas o nosso Plano Municipal de Educação diz o quê? Que nós temos que alfabetizar até o 2º. Então, o prefeito Ed Thomas nos desafiou a fazer educação de qualidade, né? Ele diz 3 coisas para nós assumirmos aqui: educação de qualidade, que a alimentação de Prudente para as crianças seja muito boa, muito nutricional, e que o investimento de Prudente, da educação de Prudente, seja feito com bastante coerência, né, com bastante capacidade, olhar técnico, e que seja todo usado na educação das nossas crianças. Então, nós estamos nesse processo aí, mas ele é fundamental, Adilson. Sem formação continuada, só o que o professor aprendeu na universidade, ele não dá conta. O que a gente percebe é que a pandemia também, ela trouxe, de uma certa forma, ela criou um vácuo na educação das crianças. E você, mensurando como educadora, qual o reflexo que isso pode trazer a médio e longo prazo? Porque alguns especialistas em educação dizem que isso é irrecuperável, né? Esse vácuo que foi criado na educação das crianças. Você acredita nisso? Você acha que há possibilidade de se recompor o que as crianças perderam na oportunidade de estarem em sala de aula, de estarem convivendo as aulas com os professores, o convívio entre as outras crianças?
Olha, eu não tenho um olhar fatalista. Então, eu acredito que o ser humano tem um potencial extraordinário para superar os desafios. Quando nós pensamos nessa ausência do relacionamento na escola, né, do vínculo direto com o professor, talvez para mim, né, em tudo que eu vivencio, no trabalho que nós desenvolvemos diretamente com pessoas, eu entendo que talvez o que ela viveu dentro da sua casa, os conflitos, né, o que pode ter acontecido, a negligência, enfim, foi difícil para todos. Foram difíceis para todos, inclusive muitas separações, né? Nós tivemos de tudo. O que eu acredito? Eu acredito num trabalho organizado, sistematizado, baseado cientificamente, sim. Tem lá um método, vamos aplicar o método. Agora, pensando como pessoas, nós temos que não só no sistema de ensino, mas em todas as áreas de influência da sociedade, em todas as políticas públicas, olhar as pessoas como pessoas. Olhar a criança e olhar nós, né? Nós somos seres humanos em desenvolvimento. Então, se nós só ficarmos focados no conhecimento científico, né? Na aprendizagem ali curricular. Se nós não avançarmos na análise, levantar também propostas e levantar também estratégias para se trabalhar com desenvolvimento humano. Hoje, a base curricular, né, e vários documentos, várias pesquisas da universidade diz o quê? Que a questão socioemocional é muito importante. Como também um bom relacionamento familiar, uma família disfuncional, é um problema seríssimo e não é uma questão de pandemia. É uma questão social, é uma cultura que se tem. Né? Então, são vários fatores. Mas, enquanto política pública, eu acredito que, olhando seriamente para isso, investindo nisso, né? Qualificando o professor não só para aprender a ensinar, mas aprender a ser gente cuidando de gente. Eu costumo dizer que, abaixo de Deus, o que transforma a vida do ser humano é a educação. Esse método da Unaid Schweitzer, por exemplo, ele envolve isso, que nós estamos desde 2011, Sim. Ele tem essas questões envolvidas. É a coisa mais linda. Porque ela é um tem fato uma inédito base... também, né? A gente tratar em educação no Brasil, você ter uma pessoa que consiga desenvolver uma questão dessa, né? Privilégio fantástico, né? Porque a base da metodologia do sociolinguístico, ela é a codificação e a decodificação. O que é codificar? A primeira palavra do manual é família. Então, o que é codificar família? O que a criança entende de família? Ela está sendo alfabetizada com uma família silábica, né? Do Fá, do Mi, do Lá e do A, mas, as vogais, mas ela está aprendendo o que é família. A minha família é assim, a do Pedrinho é assado, eu só moro com a minha avó. Não importa, né? Cria um conceito de família na criança. Ela tem um conceito de família, você percebe? Que é o que o governo, de uma certa forma, pensa em destruir, né? Que a base de toda a vida é a família. A base da sociedade, a família, né? Então, a criança tem a experiência, está sendo alfabetizada, está estando dentro de um método de alfabetização e, ao mesmo tempo, ela está aprendendo sobre a sua vida, sobre as relações sociais, sobre as outras pessoas. Então, assim, eu sou admiradora, assim, total desse olhar de aprendizagem de forma humanizada e preparando essas crianças para a vida. Gente, essas crianças ficam mais tempo com a gente do que com as suas famílias. As crianças de hoje não tiveram o privilégio que nós tivemos, que a base era a família, né? Tinha o conceito de quem é a avó, quem é o tio, quem é o pai. Então tinha toda essa convivência. Tinha as figuras, né, muito claras. E as crianças ali. Hoje são muito perdidas por isso. Talvez até a introdução de tecnologias que acabam isolando a criança, né, isolando os pais. Essa é uma conversa maravilhosa, mundo, Dilson. Né? Não dá para ter agora, mas ela é maravilhosa, porque assim, eu tenho 30 anos, né, há mais de uma década em gestão escolar, e eu costumo dizer para você que, apesar de, as famílias não sabem fazer. Não sabem ser família. Porque o referencial que nós temos de família, muitas vezes, é aquele que não foi o adequado. E nós viemos de uma educação autoritária. E na educação autoritária, o reforço sempre foi negativo, ele nunca foi positivo. Então, assim, nós sobrevivemos. Né? Eu digo que boa parte da minha geração, pelo menos a minha geração e meu núcleo social, nós, com 11 anos, eu fui trabalhar. E de trabalhar, eu não parei mais. É isso aí. Né? Mas ele se livrou de algumas coisas também. Então, era autoritário, mas tinha uma direção. Né? O permissivo. A criança fica largada no mundo. São extremos que nunca é bom. Né? Na criação de filhos, 8,80 nunca é bom. Não mede a consequência. Não mede. Durante a pandemia, surgiu de uma forma que pegou todo mundo de surpresa, especificamente na área da educação, que as escolas não estavam preparadas para ter esse contato, esse relacionamento aí
esse aprendizado de passar para o aluno, que ele não perdesse esse conteúdo referente às plataformas online. Se nós tivéssemos, espero que não, outra situação semelhante que nós vivemos há praticamente 3 anos, se hoje as escolas estão preparadas. Gessner, eu acredito que não o suficiente, não estamos preparados. Só que a sociedade não está preparada, a família não está preparada. Quando a família tem muito relacionamento virtual, ela está tendo em redes sociais, ela está tendo em grupo de WhatsApp. Ela não está tendo acesso, através das tecnologias, a aprendizado, a plataformas de aprendizagem, a essas questões. Nós estamos falando de nós, né? Se hoje nós pegarmos um dos nossos, sei lá, talvez dos nossos filhos, dos nossos colegas de trabalho, mandar fazer, por exemplo, ter conhecimento de uso das tecnologias, de uso das máquinas, boa parte não sabe fazer uma tabela de Excel, não sabe editar no Word. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu entendo que é uma questão que nós temos que avançar muito, mas é muito mesmo, né? Então, eu espero que não tenha pandemia, porque nós não estamos preparados. Muito bem. Outro detalhe importante que vocês estavam abordando é referente à nossa educação. Educação nossa do passado, um pouco mais, um pouco menos aqui em termos de faixa etária, era bem diferente, evidentemente. Sim. O respeito pelo professor. Eu lembro na República Federativa de Santo Anastácio, se você falasse que você ia para a diretoria, quer dizer, você tremia, né? Porque, claro, eu não vou falar tanto, mas você até apanhava lá do diretor, né? Ou levava uns tapas. E ainda apanhava em casa. E tinha Ai, isso. De você, se receber reclamação. Não vamos exagerar, eu sei, os tempos são outros, mas assim, havia um respeito tão grande. Eu estou falando isso porque vira e mexe a gente vê nas redes sociais, no noticiário, a falta de educação de muitos alunos, de pais de alunos com os professores. Como é que vocês analisam isso? Como é que vocês contornam situações como estas? Eu costumo, assim, é verdade que o conhecimento liberta. E, infelizmente, existem falas que se incorporou tanto nas famílias quanto na educação, que pai não pode corrigir, né? Que o pai não pode governar a vida do seu filho. Mas a verdade é que, enquanto a criança não tem idade e capacidade suficiente de tomar suas decisões, é o pai e a mãe, o avô, o adulto responsável que vai tomar por ela. Isso está no Código Civil. Uma criança de 16 anos precisa ir ao pediatra com um adulto, né? Existe um conflito, mas assim, entendo que um equívoco de compreensão. A escola realmente ela não tem liberdade, graças a Deus por isso, né? Nós temos uma integridade física, uma integridade psicológica que nós temos que garantir para os nossos alunos. Isso é muito bom, porque no passado nós sofremos abusos. Nós tínhamos diretores excessivos, né? Nós tínhamos professores que aplicavam correção física abusiva, tinha um desequilíbrio. Né? A gente tem N histórias até da nossa família. Como é que chamava aquela pessoa que ficava cuidando dos alunos no pátio, a governanta da escola? Inspetor. Na faculdade é o Bedel, né? Inspetor. Apanhava da inspetora. Não é? Então, assim, graças a Deus isso passou. Mas a verdade da verdade é que quando nós falamos em correção, seja na família, seja na escola, até a correção verbal, ela pode ser abusiva. Né? E a gente vê muito. A família não bate, mas é aquela família que vive o tempo dizendo: você não vale nada, você não vai chegar em lugar nenhum, você não presta, se tem um referencial ruim de pai, você é igual ao seu pai. A escola, às vezes, o professor não diz, mas ele pensa e comunica. E 92% do que nós falamos não é verbal. Então, você comunica tanta coisa que essa criança já vai abusada emocionalmente. Percebe? Agora, no nosso tempo, era aquela história. Imagina, não podia passar pela cabeça que um filho poderia tratar mal um professor ou um adulto, né? Um adulto, porque ele teria correção em casa. Né? Muitos era por respeito, muitos era por medo. Mas o fato é que havia ali uma estabilidade na sociedade. Penso eu, entendo, estudei muito com isso, é o quê? Nós temos, no mínimo, 17 formas de correção que não precisa ser física. Nós temos que saber como fazer. Né? Isso na nossa vida, nos nossos filhos. E na escola também tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa boa. Aquela questão, só o olhar assim já é um deles, né? Só aquele olhar assim, a gente entende. Né? Quantos alunos nós temos na rede municipal aí? Nós temos aproximadamente 20 mil alunos. Do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, nós temos em torno de 10 mil alunos. Envolvendo, inclusive, as escolas
particulares também? Não, essa da rede pública. Da rede pública. Então, municipal. Você tem um número, Municipal. Você tem um número de todos? Não, né? não tenho certeza para te dizer. Posso até levantar aproximadamente chega mais ou menos a quanto? Uns 30 mil? Não tanto, chega, né? mas chega uns 30. Mas você não acha que a quantidade é pequena mediante a quantidade de população que nós temos? As nossas famílias, elas não são tão numerosas. Elas têm tem esse um fator, grupo, mas é pequeno. As famílias têm eram pensado 4, 5 melhor. filhos, né? Hoje é 2, 1. Mesmo com a pandemia, não aumentou muito esse número na rede pública municipal. Agora, 7h56. Repita. 7h56, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta já já. Nós estamos de volta aqui pela sua Jovem Pan FM com o nosso Jornal da Manhã, agora 8h01. Repita. 8h01 e nós estamos terminando a edição do nosso jornal aqui pela 101,7, mas a gente continua no canal do YouTube pela nossa Panflix. Nosso foco não está apenas nos números. O que faz a diferença é o relacionamento que mantemos com as pessoas, apoiando seus sonhos e planos. É por isso que o nosso atendimento é pessoal e o foco é ser uma cooperativa cada dia mais humana. São os cooperados que nos inspiram e nos fazem ser a Uniprime do Brasil. Uma cooperativa de crédito de pessoas para pessoas. Precisa fazer orçamentos de forma rápida e prática? Vai de Lista Mais. Você pode fazer orçamentos simultâneos. Insira as informações e os detalhes da sua busca. Dá até para anexar arquivos. Pronto! Sua solicitação é enviada para todas as empresas que você selecionou com apenas um clique. Agora é só aguardar a resposta direto no seu WhatsApp ou e-mail. Viu como é fácil? Agora você já sabe. Orçamento é no site da Lista Mais. Os melhores momentos da vida são compartilhados e merecem o melhor. Agora são 8h03 e nós continuamos aqui pela Panflix trazendo a entrevista com a secretária municipal de Educação de Presidente Prudente, a Cirlei dos Santos Oliveira, que está conversando conosco, falando sobre a realidade da educação em Presidente Prudente e também de tudo que acontece na Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, Cirlei, eu gostaria que você falasse sobre essa ampliação que nós tivemos referente ao programa de distribuição de chips de 3 gigabytes de internet para estudantes da rede estadual, incluindo os alunos, os estudantes terceiro e quinto ano, ampliando também para as demais faixas da renda. Aqui no município, como é feito este trabalho com os professores e os alunos com o uso das novas tecnologias, computadores e celulares? Gésner, em relação a este fornecimento de chips, isso foi na rede estadual, né? Então foi a partir do 6º ano. No nosso município, as crianças não têm disponível, né? Tá. Não é uma realidade a questão do celular. Perfeito. Bom, mas a rede estadual forneceu sim. Teve também uma ampliação disso, não teve? Para alunos do, se não me engano, 4º e 5º ano também teve, não teve? Não chegamos a... Não chegou? Não chegou a aplicar na época da pandemia, né? Não chegamos a aplicar pela dificuldade dos pais de disponibilizar os celulares. Tá. E esse é um fator importante, porque um celular também não é barato, né? E também um celular na mão de uma criança de 9, 10 anos talvez Sim. não seja, né, o mais adequado. Então, não coube a rede de ensino Claro. determinar que os pais organizem isso. Mesmo se pudesse, né, não poderia ser uma regra, não poderia ser obrigado. Ô, Cirlei, quais são os maiores desafios da educação? Hoje no nosso... São muitos. São muitas. A educação, pensando em uma estrutura de município, educação e saúde são as secretarias bases, são aquelas que atendem muitas pessoas todos os dias. Nós somos a que mais atende, porque nós atendemos essa média de 20 alunos. Este ano de 23 nós chegaremos a 45 mil refeições dia.
Nós temos quase 1.000 salas de aulas que todos os dias precisam ter os seus profissionais, os professores lá dentro dando aula. Depois da pandemia, esse profissional ele teve mais complicações, né? Nós temos, por exemplo, um professor com sintomas Covid, não pode ir para a escola, nós temos que garantir um professor nesta sala. Isso é um desafio tremendo. A questão do aluno especial, né, aluno portador de necessidades especiais, isso também exponenciou. Nós não sabemos se exatamente a pandemia, nós não temos essa informação, mas, para você ter uma ideia, primeiro semestre de 2022, nós tínhamos em torno de 400 alunos, público-alvo da nossa educação especial, né, da atividade de atendimento educacional especializado. Hoje nós estamos com um pouco mais de 800. E para cada aluno desse, eu tenho que disponibilizar um cuidador. Então, é um grande desafio. Esse movimento do piso nacional, a lei é de 2008, mas no último governo, né, começou-se a lhe dar um corpo, uma forma para isso. Não é consenso ainda, o governo federal estabeleceu a atualização do piso, mas nós temos, nós, município e alguns outros, uma realidade dessa atualização para toda a categoria, e isso não regulamenta, não dá para realizar, porque nós temos um limite prudencial que diz que o prefeito não pode gastar mais do que, né, a porcentagem legal sob risco de improbidade. Ele aumentou o índice o governo federal aumentou o índice de uso do Fundeb para pagamento dos servidores. Na lei anterior era 60% para magistério. Hoje nós temos 70% para todos da educação. Então, são desafios, né? Então, todas essas questões a gente vem enfrentando e ali, né, buscando solução. Nós temos um número de professores que nós não podemos efetivar, porque eles vêm para atender uma licença médica, uma licença gestante, uma situação temporária, então ele não pode ser um profissional efetivo. Esse profissional também tem sido questionado, né, de que ele precisa ser efetivado e nós não podemos efetivar. Você não pode pôr um profissional aqui sem garantir para ele uma sala de aula de 30 anos. O professor tem que ter sala por 30 anos. E você não consegue fazer isso com alguém que você sabe que não existe uma sala para ele, né? Então, são muitos desafios, Jéssica. São muitas questões, né, que a gente vai avançando. A qualidade da educação, né, como nós já falamos, a pandemia trouxe aí intensificou um cenário que já era desafiador. E a educação vai se construindo a cada dia com todos esses desafios. Graças a Deus, tem muita gente apaixonada, muita gente estudiosa, uma equipe técnica legal, boa, comprometida. E eu acredito que nós vamos vencendo, né? Ô Cirlei, a gente acompanha, e eu sempre falo, né, como profissional da área de comunicação, que o Estado tem que investir na educação, tem que investir na segurança. Esse é o sonho de todos nós, um ensino de qualidade, né? Quando a gente lê notícias, o ensino no Brasil é um ensino fraco. Eu não estou falando dos profissionais, pelo amor de Deus, dos professores, que eu considero, e eu pego da minha infância, como heróis os professores. Eu tenho essa visão, meu respeito, meu carinho, continua e vão permanecer comigo, foi a educação que eu tive. Exato. Em termos de Estado, eu não vou falar nem do município, você como uma professora, como um profissional da educação há 30 anos, que você também deve ter uma luta constante, né? Um sonho maravilhoso. O Estado tinha que dar mais atenção para a educação no Brasil. O que a gente ouve no dia a dia, você vê que isso seria importante? Eu estou falando já em termos de Brasil mesmo. Tá. Estado, nação, né? Isso, governo federal. Isso. Aqui não procuramos culpados, né? A gente procura, assim, procuramos qual parceiros caminho, aí para trazer luz, né? Qual o caminho, né? Na verdade, como nação, né? Essa é a minha cosmovisão. Como nação, todos somos responsáveis pela educação. Perfeito. Cada um na sua área de influência. Se nós olharmos hoje para a sua área de influência, que é a comunicação, né? A mídia, nós não teríamos liberdade se nós entendermos que nós brasileiros adultos, nós somos responsáveis pela formação cognitiva, intelectual, né, conhecimento, ética, moral, social. Nós não poderíamos falar algumas coisas que a gente fala,
né, que as pessoas falam. Nós não poderíamos publicar mensagens ou informações equivocadas, erradas, maldosas, né, pensando num aspecto mais amplo. O Estado tem uma função, sim, né? Ele nos representa e ele é responsável pela educação. Num território do tamanho do Brasil, talvez essa imensidão, talvez essa coisa muito grande e diferente, né? Nós somos muitas tribos dentro do Brasil. Perfeito. Talvez a gente pensasse um pouco mais, mas olhando para o seu território. O Brasil não faz isso porque ele não dá conta, por isso tem o Estado, por isso tem os municípios. Então, eu entendo que o investimento sempre vai ser muito importante. O investimento vai ter que sempre ser priorizado. Hoje as leis definem que existe o recurso do Fundeb, que os recursos do município, o município é obrigado a gastar 25% em educação, e existem outros recursos. Nós tivemos agora um recurso que veio do VAR, que é um recurso específico para os municípios que atendem a alguns critérios do governo federal. Na minha opinião, ainda, o que falta? Intencionalidade. Intencionalidade do governo federal, dos governos do estado e do município. O que eu quero que o meu aluno aprenda no primeiro ano, no segundo ano? Existem políticas e discussões? Sim, existem. Nós temos o Plano Nacional de Educação e hoje nós temos o Plano Municipal de Educação, é o nosso aqui, e nós decidimos coletivamente que, em Prudente, todos os alunos precisam estar alfabetizados. O sistema de acompanhamento, monitoramento disso, de propostas de políticas públicas disso, que é da comunidade educacional, né? Basicamente, os técnicos de educação, as universidades, ele é feito de uma forma muito não sistemática. Não é tão sistemático. Porque as pessoas que poderiam estar monitorando, acompanhando e sugerindo, elas acabam discutindo outras coisas, elas acabam priorizando outras coisas. Então, quando eu falo para você, é que todos nós temos que pegar a educação como algo muito importante. Aí vamos para a família. A família tem um papel importantíssimo. Se ela mandar o seu filho para a escola, ela está fazendo um trabalho enorme para nós. Se ele chega no horário, se ele faz as atividades de casa, se ela acompanha, ela vai na reunião de pais, ela está fazendo o papel dela. Se ela tem um código ético aqui, né? Se ela tem regras claras, se a escola tem regras de convivência, regras de relacionamento, regras para se trabalhar, porque criança, estudante, o trabalho dele é estudar, né? É uma cultura. Então, eu costumo dizer para as crianças, aqui ninguém está à toa, nós trabalhamos. Você, aluno, é estudante, o seu serviço é estudar. Eu diretora, estou aqui para cuidar de você. Então, cada um no seu papel precisaria olhar. Isso é meu sonho, né? Claro. Que cada um no seu papel entendesse dentro do projeto político-pedagógico de cidade, de nação, o papel dele. E fizesse isso com muita seriedade. Esse, por exemplo, é uma questão que você vê muito forte no Japão, né? Na Finlândia. Mas a Finlândia é um ovo comparado ao Brasil. Sim. Mas olhar algumas questões básicas, mas isso nós estamos falando de cultura. Tá. Né? De sociedade macro. E é só um sonho, é uma utopia. O Brasil precisa melhorar muito até na parte dos nossos governantes. Eles tinham que ter essa conscientização. Eu sei que alguns se dedicam mais, outros menos, mas às vezes eu acho que eles discutem muitas coisas e não é em benefício do povo. O sentimento que eu tenho. Eu lamento muito, lamento muito. Eu também. E eu vou dizer para você... mais pátria. E pensando na escola, nós acabamos nos sentindo muito solitários. Sim. Né? Eu tive na última década como diretor, sou professora, e nós temos no município a prerrogativa de que um professor, eu fui readaptada por problemas nas cordas vocais, e eu estou a serviço da secretaria. Então, uma década eu tenho trabalhado na gestão. E quando você chega na escola, o diretor se sente assim também, porque ele tem que dar conta de uma escola grande, ele tem que dar conta da família. O que ele dá conta? Ele tem que mediar os conflitos da família, os conflitos dos alunos junto com o professor. Ele tem que dar conta que a cozinheira esteja dentro da cozinha no horário, soltando a comida no horário certo, que tenha a pessoa cuidando. Ele tem que dar conta que o papel esteja na escola, independente da Secretaria de Educação garantir. E ele tem que ser o cara que olha para tudo isso, o profissional que cuida disso. Então, hoje, por exemplo, os profissionais da educação, principalmente que estão à frente, professor hoje, depois da pandemia, a questão do comportamento, ele ficou mais complexo. Imagina. Da disciplina, ele ficou mais desafiador. Então, esse também é um
um trabalho que a gente precisa construir, né, junto com as escolas, junto com os diretores. Isso é muito importante. Se houver essa unidade, escola e família, sabe? Aquele processo de empatia, de compreensão, mas assumindo suas responsabilidades. Assumindo as responsabilidades. Eu creio que já é um grande avanço, Gessner, sabe? Isso depende muito mais da pessoa, da personalidade do gestor, do que efetivamente da capacitação. E é uma coisa que a gente está, neste ano, também trabalhando numa trilha de formação para diretores, orientadores, para ajudar nisso, para ajudar na convivência da comunidade escolar e local, né? E na melhoria do trabalho. Muito bem. Eu sei que existem prioridades numa grade escolar. Então, se eu falo determinada disciplina, você vai falar, não, Gessner, isso é verdade, mas tem outras prioridades, tudo. Eu estou falando isso porque eu participo de uma organização que é o Rotary, e a gente tem intercâmbios de jovens, né? E os jovens, eu tive uma filha que ficou 1 ano na Alemanha, outra ficou 1 ano na Dinamarca. E elas têm uma experiência internacional que os pais não têm. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: muitos dos pais fora do Brasil, eles ficam assim um pouco alarmados quando eles ficam sabendo que os pais brasileiros ou a nossa grade curricular não tem outra língua. Não temos. O inglês, a não ser que você vá para uma escola particular, o espanhol. Na escola pública, como é que está essa situação? Nós temos o espanhol, por exemplo. O único país que não fala espanhol na América na América Latina. É o Brasil. É o Brasil. Eu lembro que eu vivo do passado. Nós tínhamos inglês e o francês. Nunca esqueço. Comment allez-vous, très bien, monsieur, vous. Algumas coisas que nós tínhamos. Como é que está hoje? Então, é assim. Existia mesmo, né? Havia essa oportunidade. Em contrapartida, a escola ela não era para todos, né? Ela, não no sentido de que não tinha para todos. Tá. É que não era obrigatório. Perfeito. E aí, eu me lembro que meus pais são lavradores, eu sou a caçula, mas as minhas irmãs tinham uma realidade. Época de colheita, saía da escola. Ah, sim. Época da seca, voltava para a escola. Né? E se a criança não fosse para a escola, não tinha problema nenhum para os pais. E o menino e a menina precisavam trabalhar, os pais precisavam comer, né? O ditado que se vendia o almoço para comer a janta, né? Ou melhor, trabalhava, comia na roça para jantar de noite em casa. Então, hoje não é assim, né? Hoje o acesso à educação é obrigatório desde a pré-escola. Mas o que acontece? Quando você universaliza a escola, você precisa pensar de como é que você banca isso. Não sei se a questão é financeira, creio que tem mais na cosmovisão. No sistema de ensino, do pré ao 5º ano, nós não temos a obrigatoriedade da língua, de uma segunda língua. Mas deveríamos ter, não deveríamos? Seria muito interessante ter, com certeza. Nós podemos implementar numa atividade complementar, por exemplo, né? Nós estudou lá às 4h20, depois ele poderia ter quem fica num projeto. Dá para ter, a gente tem essa discussão hoje. Agora, a grade curricular nossa, ela é bem engessada. Ela é bem engessada. Então, para você colocar alguma coisa lá dentro é mais complicado, né? Mas hoje, com adesão ao currículo paulista, nós temos alguns temas transversais que são muito interessantes. Hoje nós temos o projeto Convivência, que trabalha essas relações entre os alunos de empatia, de respeito, do bullying, né? São questões importantes, a questão do meio ambiente. Então, tem temas. Agora, quando você pensa no ensino focado em conteúdos que proporcionam uma segunda língua, o Estado tem. O Estado tem o inglês, né? Aqui em Prudente nós temos o Centro de Línguas, que funciona lá no Sarrion, eu não lembro se tem outro. Lá tem inglês, espanhol, japonês, italiano, e é muito legal, francês, né? Bom. É um acesso legal. Agora, eu penso assim, eu acredito que se nós, no ensino fundamental, fizermos muito bem o processo de alfabetização de língua portuguesa e matemática. Claro. Ensinar esse menino e menina a interpretar o que ele está lendo. Perfeito. Né? E é um pulo para aprender, mas eu adoraria ter uma segunda língua no ensino fundamental. Seria perfeito. E é tudo questão de oportunidade para o aluno, né? Com certeza. Assim, se nós tivermos a oportunidade de oferecermos condições ou uma oportunidade para um jovem como este, porque aqueles que acabam chegando lá no topo é uma superação, eu digo, aqueles que vêm da escola pública, né? Exato. É muita dedicação, é igual esses atletas que conseguem sucesso fora o futebol, de superação, que eles vêm de uma classe também
de dificuldades, de Sim. pobreza, e eles acabam se superando, né? É uma Acabam. competição gigantesca. E tem muito a ver, assim, eu acho que nós talvez poderíamos ser mais assertivos nessa questão. Porque você sabe que existem talentos, né? Dons e talentos. Nós também não Sim. aproveitamos isso. Sim. Né? Esses meninos e meninas acabam indo por sorte, né? Acabam encontrando um professor da escolinha de futebol lá no bairro. Isso. A gente não deu conta disso ainda. Seria perfeito. É o que os Estados Unidos fazem, né? É. Os Estados Unidos investem muito, por exemplo, em esporte, né? Isso. Mas eu acredito que, assim, se o sistema de ensino ele não dependesse tanto das políticas partidárias, se ele tivesse assim uma vida mais linear, né, políticas públicas mais lineares, talvez, posso estar equivocada, isso seria mais fácil. Né? Aquelas coisas. Ceará, por exemplo, nós tivemos olhando Ceará, apesar da pandemia, o IDEB deles foi altíssimo. Nós tivemos escolas com 10 no Ceará. Deixa eu falar outra coisa que agora, quando a gente para aí nos semáforos aí, nós temos muitos venezuelanos. Nós Sim. temos os jovens da Venezuela estudando aqui no Brasil, aqui no nosso município? No município, nas escolas da prefeitura, sim. Temos um bom número? Olha, não vou entrar especificamente a quantidade. Não tenho este número, tem, porque tá. assim, varia Mas muito. temos. Nós temos um número grande, talvez a assistência social tenha mais dados Claro. com essa clientela, né? Mas nós temos muitos alunos assim, e têm se integrado muito bem. Não temos problema de integração. Eles se integram, eles participam, né? É claro que, assim como outros alunos, alguns vêm com algumas características, algumas dificuldades que a gente vai equacionando com as mães. Eu tive boas experiências com os refugiados. Que interessante isso daí. No final do ano passado, você se reuniu com diretores, técnicos e representantes dos diversos setores da Secretaria para tratarem da eleição dos representantes dos gestores escolares para a composição do CACS-Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, e ainda para receberem uma consultoria sobre a gestão dos recursos do programa Dinheiro Direto da Escola. Com relação aos recursos financeiros que o município recebe para a educação, como está sendo o trabalho da administração para otimizar estes recursos? Isso, ano passado, nós tivemos ontem a posse do CACS-Fundeb, né, e a eleição da diretoria do CACS-Fundeb. O CACS-Fundeb ele é um conselho especificamente para análise, né, e acompanhamento das contas do recurso do Fundeb. Temos também o COMED, que é o outro conselho, né, que acompanha as políticas públicas de educação. E a verba da educação, ela é o que a gente chama de carimbada, né? Ela é carimbada, ela é gastada na educação. O que eu recebo da educação infantil, eu tenho que gastar na educação infantil. O que eu recebo do fundamental, eu gasto no fundamental. E o município, nós gastamos os 25%. O que nós temos buscado? O prefeito Adi Thomas, ele tem uma preocupação com a qualidade. A condição da escola, a escola está boa, está bem organizada, né? Agora mesmo nós estamos concluindo nós entregamos a reforma do Bosque, né? Bosque é uma escola histórica. Final do ano conseguimos reformar uma reforma grande, muito bem feita. Estamos agora ainda com 6 unidades para concluir reforma, então o dinheiro está sendo investido em reformas, climatização das escolas, né? Nós temos recebido um incentivo dos vereadores, né, para as escolas com verba impositiva para ar-condicionado, e o prefeito também tem nos dado essa direção de, se conseguirmos climatizar, porque Prudente é muito quente. Você pega aí 30 crianças numa sala, a sensação térmica é de 40 graus no mínimo. E como no passado nós conseguimos estudar sem ar-condicionado. Não, agora você escuta, né? Você imagina uma sala com uma galerinha dessa que voltou do recreio, Nossa. chulé, suor, aglomerado. Gente, não, mas olha, tem estatística e experiência, né? Que uma sala climatizada, aprendizagem, inclusive, a aprendizagem melhora. É que você tocou num ponto que eu comecei a pensar na minha infância. Mas, né? E eu falei, mas pô, você a sabe, gente não tinha Gessner, ar-condicionado, né? Mas existia uma característica que assim, as escolas que têm muitas árvores no entorno, Tá. menino, o clima é outro. O clima é outro. É. Mas as escolas que já são, né, mais assim, poucos, ou muita cobertura, né? Porque você tem que cobrir um pátio para a criança não ficar no sol. Eu trabalhei na minha escola, eu cobri o parquinho, senão
eles iam usar 2 horas útil por dia. Então, nesse aspecto, esquenta muito. E a estrutura mesmo, né, a arquitetura das escolas precisa ser repensada, porque cada vez mais o calor aumenta. Muito bem. A partir de 1º de janeiro, o piso nacional do magistério, R$ 4.420,36. Esse reajuste já está acertado aqui com os professores da rede aqui de Presidente Prudente? Sim, esse é o decreto, né, do pagamento, da complementação. O município de Prudente, na rede municipal de ensino, nenhum professor ganha menos que o piso nacional. E a lei federal e o decreto municipal estabelece que esse reajuste venha em janeiro e nós já estamos organizados para isso, né? Vale dizer que existem outras interpretações, mas a interpretação jurídica em relação a esse piso nacional é que ninguém no Brasil ganhe menos que o piso nacional. Nós estamos num processo de discussão, né, e diálogo no sentido de há uma interpretação no município de que tem que reverberar para todas as carreiras, porque nós temos um plano de cargos e carreiras. E no nosso município, cada vez que você sobe uma referência, e essa referência você sobe com muito trabalho, você faz muitos cursos, né? Eu fiz quase 4.000 horas de curso para chegar na última referência que eu estou hoje. Então, é muito trabalho. E com o piso aumentando e não havendo a transferência desses valores para essas referências, a cada referência 5%, nós não estamos conseguindo levar para todos os servidores, professores, né, os docentes da educação e a equipe técnica. Então, há ainda aí uma discussão no sentido de que o sindicato entende que sim, né, juridicamente nós temos interpretação e julgados que não. E não podemos fazer. A verdade é que a gente ainda não tem liberdade. Mas nós acreditamos que este ano o governo federal já reestruture melhor isso. Desejo do prefeito Ed Thomas e um compromisso de campanha é valorizar o profissional da educação, né? É valorizar esses profissionais que estão lá na ponta, porque não é fácil ser professor, Gésner. Eu imagino. Não é fácil ser professor, imagino. É um desafio tremendo. Imagino. Enquanto as outras classes estão descansando nas férias, nós estamos trabalhando. Nós estamos. É impressionante. Não tem É aquela história. Você vai para o YouTube, você vai ver modelinho disso, você vai ver a aula daquilo, conteúdo daquilo, né? Mas nós fizemos uma escolha. E é uma área de influência muito importante. Precisamos ter gente comprometida lá. Então, o desejo do nosso coração, né, aquilo que o prefeito quer, é que a gente consiga valorizar. Valorização não é só isso, não é só dinheiro. Valorização é condição de trabalho, valorização é capacitação de qualidade, valorização é humanização do trabalho, mas o dinheiro é importante e vale dizer que nós temos, graças a Deus, aí metade do mandato para a gente poder mostrar isso para a nossa comunidade docente. Só uma questão, a senhora falou sobre as reformas, né, das escolas e tal. Tem um ouvinte aqui falando do Berbert. Ah! Do Berbert, lá do Brasil legal. Novo. Tá, tem, olha tem só. uns vazamentos lá. Tem. E tem a questão do João Domingos também, tá construindo. Está. Né? Olha só, amanhã eu estarei indo lá no Berbert para tratar disso, tá bom? Nós temos uma agenda, né? Vereador Ivan pediu uma agenda conosco e nós vamos estar lá com a direção da escola. Nós vamos olhar para aquela escola. O prefeito, ano passado nós tivemos um problema, né? As famílias reclamaram, a gente não tinha um relatório completo de todas as demandas, mas aí chegou, o prefeito falou, vai lá, né? Olha com carinho para aquela comunidade. Então, o Rui Berbert, neste ano de 23, é uma das nossas prioridades a pedido do prefeito. Bom, E no junto, João né? Domingos, nós estamos quase entregando a creche. Já está terminada, está linda, gente, está linda. É um modelo do governo federal, mas é fofa a creche. Vamos atender mais de 300 alunos. Lá né? vai ser só a creche ou vai ter o... Temos as duas lá, mas agora nós estamos terminando a creche e já estamos, porque a escola, os 2 prédios pararam no governo passado. Certo. 2020 parou todas essas obras, né? Porque o governo federal também parou o recurso, né? Deixou de enviar os recursos. E aí, o prefeito Ed Thomas foi lá em Brasília, né? Foi atrás, pediu autorização para poder terminar com o recurso da prefeitura e é isso que nós fizemos. Então, nós priorizamos a creche, porque ela já estava na reta final, estamos terminando agora, esperamos que na próxima semana a gente já consiga inaugurar. As crianças já estão matriculadas, as mobílias já estão chegando. Linda, linda. Convido as pessoas a concluir e ir lá ver que xodó que ficou. E estamos retomando a escola.
escola José Roberto, que é de ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano. Nesta creche, para poder atender a comunidade, já estamos no 1º ano. Nós vamos atender do berçário ao 1º ano. José Roberto ficando pronto, a gente leva a galerinha para lá. Esta nós, até o final do ano, entregamos também, se Deus quiser. Que é uma necessidade para aquele É uma necessidade, é uma lado, prioridade, né? do prefeito Ed Thomas, né? O prefeito tem olhado para aquela comunidade e a gente sabe, né? Que ele Está é todo crescendo coração. demais, né? Está crescendo, e além do João Domingos, tem outros loteamentos Sim. no entorno, né? Então, ela é uma comunidade que já tem creche lá. Nós já temos uma creche lá, mas nós precisamos potencializar esse atendimento. Muito Muito bem. Cirlei dos Santos Oliveira, secretária municipal de educação, obrigado por estar aqui na Jovem que Pan, agradeço. rádio e também YouTube, agora Panflix. Satisfação e sucesso para você. Prazer, eu que agradeço a vocês e estamos à disposição. Falar de educação para nós é tomar café. Muito bem, então, Muito bom, Ricardo, foi amigos muito da bom. Jovem Pan, terminamos assim a nossa entrevista com a secretária aqui para o Jornal da Manhã. Obrigado, Cirlei. Agradeço. Bom dia a abraço a todos. Bom dia a todos.